E aí, galera, meu formal bom dia, boa tarde, boa noite a todos, espero que estejam bem, espero que tenham aí uma excelente semana. Hoje é aqui quarta-feira, dia 11 de junho de 2025. Vamos lá, pessoal, sem muito tititi tatatá, né? Eu parei nesse momento aqui, parei por aqui na nossa última live, quando eu estava comentando sobre eu falo, né? Você não olhar e tal, e eu tinha falado do ChatGPT e outras ferramentas, comentei sobre um pouquinho disso daqui, e falei de uma coisa que eu acho que é bastante relevante para a gente pensar qual é o grande poder da IA, né? Eu termino aqui na última live comentando com vocês, quando ali nos anos, né, de 1990, como mostra o gráfico ali, um pouquinho antes de 90, você precisava aproximadamente ali de 8, 9 pessoas para produzir um capital, né, ter uma receita anual, seja empresa, negócio, né, aproximadamente 8 pessoas eram necessárias ali nos inícios dos anos 90. Né? Passado aí esses 30 anos aí, né, vocês veem que vem caindo, né, regularmente a quantidade de pessoas, chegando ali nos anos de 2020, aproximadamente 2 pessoas conseguem fazer uma receita de US$ 1 milhão por ano. Lembrando, né, que a própria OpenAI, 2 semanas atrás, a Anthropic, entre outras, né, já soltaram aí uns pré-release dizendo que existe uma probabilidade muito grande agora que no ano de 2026 surja o primeiro unicórnio de uma única pessoa, né, realmente por conta da IA aí chamando muita atenção das pessoas. Então, quantos pseudos funcionários vão ter? Provavelmente essa única pessoa, ela pode ter ali 20, 30, 40, 50, 100 agentes trabalhando, né? Se você pensar na Manus, que a própria Manus, ela gera agente, imagina você trabalhando com isso, né? Aí você tem GrowSpark, GameSpark, você tem a Fluid, então você tem várias soluções hoje falando de IA. Na contramão de tudo isso, né, quando fizeram o mesmo estudo no Brasil, começando de 81 até 2023, mostrando, né, que no Brasil especificamente, você tinha ali no ano de 1981 aproximadamente ali 13 pessoas, passado 40 anos você precisa de 12 pessoas. Né? Teve momentos de 15, né, mas nunca teve nenhum momento abaixo de 12. Né? Então, demonstrando que no Brasil existe um espaço gigante aí, né, para que as pessoas desenvolvam soluções utilizando IA e realmente consigam, né? Aqui a gente está falando de R$ 1 milhão, né? Não estamos nem falando de US$ 1 milhão, então você precisa aproximadamente em 2023 12 pessoas para você produzir no Brasil, né, R$ 1 milhão. Né? A gente não está falando de imposto, não está falando de legislação, não está falando de nada, está falando simplesmente da dificuldade técnica e administrativa e todas elas para você ter uma empresa. Beleza, foi por aqui que eu parei na última apresentação. Meu formal boa noite aqui, né, a Gisele que está assistindo a gente mais uma vez, minha parceira aí de todos os tempos, e uma formal boa noite a você, querida Gisele. Vamos aqui então, pessoal. Eu coloquei hoje, né, na nossa chamada lá, que eu ia falar um pouquinho de prompt, até trazer um pouco aqui da nossa chamada do LinkedIn. Eu coloquei o seguinte hoje no LinkedIn, né, falando um pouquinho dessa live. Eu disse o seguinte, aqui, ó. Voltando aqui, ó. Opa, deixa eu só um pouquinho. Aqui, ó. Né? A chamada que eu fiz, né, foi o seguinte: todo mundo hoje sabe promptar, né? Mas a maioria está copiando o que viu no Instagram e algum guru com Canva ou GPT na mão. Decorar prompt carrossel é igual a usar roupa emprestada. Serve, mas não encaixa. Você quer realmente dominar IA ou só parecer esperto em uma reunião do Zoom? Copiar, colar virou um vício enquanto decora. Galera, a minha chamada aqui hoje é o seguinte: eu, assim como vocês, às vezes eu fico ali no Instagram ou numa outra rede, ou no próprio LinkedIn, no próprio YouTube, e vejo algumas pessoas falando assim: baixa esse prompt mortal, com esse prompt eu fiz R$ 50 mil, com esse prompt eu consegui R$ 30 mil, com esse prompt eu levantei US$ 1 milhão, com esse prompt.
Primeiro, né, para 5 segundos e pensa, né, quem te daria de graça, só porque seu olho é azul, um prompt que o cara demorou meses e aquele prompt sozinho, ele clica naquele prompt, aquele prompt gera 30 milhões de reais, aquele prompt gera 30 mil reais, 15, 20 mil reais, 50 mil reais, 1 milhão por ano. Isso daí a gente vê que é um gancho viral, né, que a pessoa está usando aquele gatilho mental fortíssimo para a gente pegar. Mas, bem ou mal, você vai dar uma olhada naquele prompt ali e vai ver que o prompt tem algumas coisas legais, né? Que você fala, pô, que prompt legal. E você fala, pô, vou copiar esse prompt, vou usar esse prompt, que esse prompt aí muito provavelmente vai funcionar no meu ambiente, vai me trazer resultado e tudo mais, né? Então, existe essa visão aí sua em relação ao prompt. Não digo que você está errado, né? Mas hoje o que eu vou falar com vocês é exatamente isso, né? Como você aprender a mecânica do prompt, entender como o prompt funciona. No final aqui, se eu conseguir ainda, eu vou mostrar algumas ferramentas que geram prompts automatizados para você. E quando você não souber, depois de tudo isso que eu vou passar para vocês, vocês ainda não souberem como usar prompt, ainda eu vou trazer aí 2 ferramentas aí que podem ajudar vocês a promptar no dia a dia. Beleza? Então, sem zigo-zigo, vamos contar a história de prompt para você entender, né, o que é de fato que está por trás dessa palavra tão bonita chamada engenharia de prompt, né? Eu acho que a primeira coisa, o maior desafio que a gente tem é saber perguntar as coisas, né? Seja porque nós somos educados ou criados de uma forma, né, principalmente no ambiente organizacional, que você tem que trazer respostas, né? Então, existe até uma historinha, uma piada, um discurso que teve no passado. A história é mais ou menos o seguinte, contar rapidamente aqui, né? 2 pessoas, uma pessoa está trabalhando numa empresa há muito tempo, aí de repente uma outra pessoa começa a trabalhar nessa empresa, surge uma vaga na gerência, e essa pessoa que estava 6 meses trabalhando assume a vaga de gerência, e uma pessoa que estava ali há 2 anos, de repente ela não assume a vaga de gerente. Ela questiona isso daí e vai perguntar para o chefe, né? Fala, pô, chefe, eu estou aqui há 2 anos, né? E de repente uma pessoa que está aqui há 6 meses, o senhor teve uma vaga aqui de gerente, o senhor promoveu ela e não deu nenhuma chance para mim. Aí o chefe vira e fala assim, eu vou te explicar o porquê, né? E antes de eu explicar o porquê, eu vou te pedir uma tarefa, né? Eu preciso que você vá aqui embaixo na feira, tá rolando uma feira aqui, e a gente vai ter um evento agora à tarde. Eu precisava que você comprasse lá pra gente 10 mamãos, 20 laranjas e 4 dúzias de banana, tá? Que a gente vai fazer aqui, deixar as frutas separadas e tal, vai fazer o suco para que as pessoas no intervalo ali comam essas frutas. Beleza, a pessoa desce, volta 20 minutos depois e fala, olha, chefe, tem um problema, porque a feira aqui hoje está com as frutas bem feias e eu não comprei nada, eu acho que é melhor a gente ir no mercado e comprar alguma coisa. O que o senhor acha? Ele falou, antes de eu responder a sua pergunta, deixa eu chamar a pessoa lá que foi promovida. Aí chama a pessoa que foi promovida e dá a mesma instrução para ela. Ela fala, vamos ter evento aqui à tarde, quero que você desça lá embaixo, compre tantos mamões, tanta laranja e tanta banana, porque a gente vai dar um suco e blá blá blá. A pessoa desce, ao invés de voltar em 10, 15 minutos, volta meia hora, 40 minutos depois e diz o seguinte, fala, olha, desculpa a demora, é que eu desci aqui e vi que não tinha, as frutas não estavam bonitas. Eu fui até o mercado aqui do lado e vi que tinha umas frutas melhores. Mas tem 4 quarteirões daqui, existe um depósito lá, um ambiente lá que frutaria lá, e eles têm algumas frutas, só que eles não têm a banana. Então o que eu fiz? Eu deixei reservado o mamão e a laranja, e aí como ele tem um abacaxi muito bonito, eu falei para ele que eventualmente a gente iria comprar o abacaxi, e também vi que tinha umas mangas ali interessantes, e pensei de fazer um suco de laranja com manga. Tá tudo reservado. Se o senhor disser que concorda, eu simplesmente vou ligar e eles vão entregar tudo aqui para a gente no mesmo valor, eu não preciso voltar lá. Aí o chefe virou para a pessoa e virou, viu por que eu contratei coloquei ele como gerente e não você? Ah, porque é a pessoa que traz soluções. A piadinha é bonita, a piadinha é histórica, ela já foi contada em inúmeras empresas e faz sentido para vários segmentos e várias coisas, né? A única coisa que não fica muito clara para a gente, né, é o que motiva uma pessoa que motiva a outra, né? Porque que a primeira pessoa que está ali há 2 anos simplesmente desceu e voltou, e uma pessoa que está há 6 meses, está com mais sangue no olho do que qualquer coisa faria as coisas. Mas tirando toda essa questão de lado, o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, né? Como você pergunta e como você dá instrução.
No caso, ele deu a mesma instrução para duas pessoas diferentes, e cada pessoa agiu de uma forma. Já a IA não tem essa lógica, né? A IA, se você der a mesma instrução para a IA vai fazer a mesma instrução, né? Qualquer IA que você colocar, se você colocar no Gemini, se você colocar no Claude, se você colocar no ChatGPT, vai fazer a mesma instrução. Então, se você não souber instruir da melhor forma possível a IA, a sua resposta sempre vai ser uma resposta ruim, ou uma resposta aquém do que você quer. Mas muitas vezes você não sabe o que pergunta fazer. Essa é a grande sacada. Né? Muitas vezes, por exemplo, se você está com um problema no teu negócio, um problema na sua empresa, cara, você não sabe como perguntar para a IA. Às vezes a sua pergunta ela é tão vaga quanto o problema. Então, qual é o meu objetivo hoje? Mostrar para você a estrutura de prompt, você entender qual é a vantagem e desvantagem de alguns modelos de prompt, entender o que significa esse conceito de prompt, e a partir daí você desenvolver os próprios prompts, né? Porque eu acho que a parte mais legal que eu coloquei aqui no meu post foi isso daqui, ó. Decorar prompt de carrossel ou decorar qualquer tipo de prompt é igual usar roupa emprestada. Serve, mas não encaixa. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes você pega esse prompt que está tão legal e do jeito que ele está escrito ele funciona tão bem, mas ele não funciona para o teu nicho, ele não funciona para a tua realidade. Você não tem um infoproduto, você não tem uma tecnologia, você tem uma outra proposta, entendeu? Então é isso que eu queria colocar para vocês e é isso que eu vou conversar hoje, beleza? Então vamos começar de todos os prompts, né? O Zero Shot Prompt é o prompt mais simples de todos, né? É um modelo que responde a uma tarefa sem exemplos prévios, apenas com uma instrução direta, tá? Então, ao invés de eu falar desses prompts, simplesmente sair falando para vocês, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer esses prompts juntos com vocês, tá bom? Então, o que é o Zero Shot Prompt? Né? Então, vou abrir aqui o meu bom e velho ChatGPT. Olha ali aqui, ChatGPT. Hello, Luiz. Tudo pronto para começar? Então, vamos pegar aqui um exemplo de Zero Shot, só para vocês entenderem, tá? Então, eu vou pegar aqui um exemplo qualquer que eu tenho aqui no meu computador, que eu coloquei exatamente para isso, né? Lembrando para vocês que eu uso o Obsidian, né? E o Notion para fazer esse tipo de coisa que fica mais forma. Né? Então aqui o prompt está escrito o seguinte, ó, liste 5 formas de usar IA para melhorar a performance de líderes e ambientes de trabalho. Percebe, ele não tem contexto nenhum, isso é um zero shot, né? Ele vai simplesmente direto ao ponto, aqui vão 5. Diagnóstico de habilidade crítica em tempo real, simulações de decisões em IA generativa, lembrando, né, que o meu prompt sempre ele vai trazer aqui o evoke, tá? É uma característica do meu prompt, porque até para explicar para vocês, quando vocês entrarem aqui, né? Vocês não vão entrar, mas se vocês souberem isso daqui, tem como personalizar o meu GPT, né? E na personalização do meu GPT, além de ele saber que característica o ChatGPT deve ter, está escrito aqui como que eu quero que ele atue, e aqui embaixo, algo mais que o chat deveria saber de você, uma das coisas que ele sabe de mim é sobre o Evoque. Eu sou criador, e tal, então por isso que ele sempre vai trazer esse viés aqui, tá bom? Então tem um viezinho aqui, provavelmente eu não tenha. Para a gente não ter esse viés aqui, a gente pode copiar esse mesmo prompt aqui. Posso abrir aqui um Gemini, é só para a gente ver aqui, eu posso abrir o próprio Gemini aqui para vocês. E fazer a mesma pergunta para o Gemini, né? Então aqui eu entro no Gemini e ele vai responder a mesma pergunta, né? Análise preditiva e apoio à decisão, otimização de atribuição e gestão de equipes, comunicação e feedback aprimorado, ou seja, sem nenhuma referência ele vai responder. Tá? Um outro exemplo aqui que eu posso utilizar também aqui, só para a gente usar um pouquinho mais, entender o que é o Zero Shot. Olha, o que eu estou escrevendo aqui no Zero Shot? Explique como a IA pode identificar gargalos de performance em equipes de projetos complexos. Tá? Mais uma ideia. O que esse prompt tem? Porque ele chama-se Zero Shot. Tá? Eu não estou dando contexto, eu estou fazendo uma pergunta direto para a IA, uma pergunta clara, direta e objetiva. Ela não tem contexto, ela não tem informação prévia, ela não tem uma avaliação disso, ela não tem ela não sabe de onde está vindo essa pergunta, em qual contexto essa pergunta está sendo feita, em qual ambiente,
Por isso que ela chama zero shot, quer dizer, é o primeiro tiro que você dá sem a IA ter nenhuma preparação prévia. Se eu pegar esse mesmo prompt que eu acabei de mostrar aqui para vocês, né, e abrir um Claude, né, para ver simplesmente a diferença de um Claude respondendo isso daqui, você vai ver que o Claude provavelmente, quer dizer, provavelmente não com absoluta certeza, ele vai responder de uma forma completamente diferente, né, em relação a isso daí. Então, ele vai responder aqui, a IA pode identificar análise de dados de workflow, monitoramento de comunicação, e você viu que o Gemini foi análise de dados histórica em tempo real, e ele foi aqui, né, previsão de riscos, ele e aqui envolve fala de uma coisa de risco, previsão gargalo de análise preditiva, análise de capacidade. Beleza? Então, isso é o zero shot. Eu não preparei a IA e mandei tudo para ela, tá bom? Outro tipo de prompt que a gente tem, né, é o famoso few shot prompt, tá? Nesse tipo de modelo aqui, o modelo vai receber alguns poucos exemplos, né, para entender o padrão antes de responder. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou novamente pegar aqui e vou olhar aqui na minha colinha aqui, vou colar aqui, trazer minha cola para vocês e vou dizer o que a gente está fazendo aqui agora. Deixa eu abrir novamente aqui. Vou voltar aqui para o Gemini e deixar aqui no Gemini. Olha o que acontece aqui, ó. Nesse exemplo que eu estou dando, ó, se a habilidade é resiliência, o impacto é apresentar pressão sem comprometer decisões críticas. Se a habilidade é comunicação assertiva, o impacto é evitar ruídos e alinhar expectativas com clareza. Então, eu dei para ela alguns conceitos e agora eu falo assim, agora crie mais 2 exemplos com o mesmo padrão para habilidades relacionadas à performance com IA. Tá? Então, eu disse para ele resiliência e disse que a resiliência faz, disse para ele comunicação e disse que a comunicação faz. Aqui vai acontecer uma coisa muito interessante com a IA. Tá? Quando você dá um mínimo contexto para ela, a IA funciona muito bem. Existe uma teoria na gestão de projetos chamada, teoria não, uma fundamentação chamada restrição e premissa. Premissa é tudo aquilo que você assume como verdadeiro para tomar uma decisão, e restrição é tudo aquilo que limita a equipe ou o projeto. Mas especificamente aqui a restrição, quanto maior for a restrição que você der para a IA, melhor vai ficar seu prompt. Então, quanto mais coisa você dizer, eu não quero, não faça, não vá por aí, não diga, não faça isso, não faça aquilo, você vai diminuindo a área de análise dela e ela vai ficando muito mais assertiva e muito mais precisa. Então, quando eu falo assim para você, a gente está reunido, desenvolvendo um produto, desenvolvendo um negócio, eu viro e falo assim, nós temos restrições aqui de tempo, nós temos restrições de budget, nós temos restrição de horário, nós temos restrições da nossa equipe, nós temos restrição de tempo. Eu coloco um monte de restrição. A primeira coisa que você sente, a primeira emoção que vem em você é eu não vou conseguir porque ele está me restringindo tanto. Você entende que te limitar é tão ruim que você não consegue pensar porque o excesso de limites que eu coloquei dificulta a sua tomada de decisão, dificulta a sua interação com o problema. Isso para IA é exatamente o contrário, porque lembre-se, eu e você, nós temos um arcabouço e um limite, né, de conhecimento relativo ao que a gente consegue lembrar, ao que a gente consegue recordar naquele momento. Não é como um sistema que acessa 2.000 livros, entendeu? E lê todas as páginas de 2.000 livros. Então, por mais que você restrinja uma IA que acessa ali 2.000 livros, cada livro com 300 páginas, por mais restrições que você coloca, ela vai achar caminhos ainda que consiga atender a necessidade dela. Então, esse modelo de prompt que eu acabei de colocar para vocês, o Few Shot Prompt, já é um prompt que começa a melhorar o entendimento da IA, tá bom? E aí a gente tem o multimodal. Esse aqui eu não vou entrar em tantos exemplos com vocês, porque até mesmo porque eu não trouxe muitos materiais, né, ou instruções para fazer um modelo desse daqui. Mas eu vou dar um exemplo de um único arranque aqui para vocês entenderem a lógica disso daí, tá? Eu vou dar uma arrancada só, não vou executar todos eles, mas vou te dar uma ideia para ficar claro aí como é que você usa esse tipo de prompt, tá? Então aqui, ó, primeiro prompt, né? Então eu vou pegar o primeiro prompt aqui, ó. Com base na imagem abaixo, então vamos imaginar que eu tivesse dado uma imagem para ele ler,
né? Identifique 3 pontos onde a IA pode otimizar a performance operacional a ponto de soluções específicas. Inserir uma imagem aqui, né? Prompt 2. Prompt 2. Considere a tabela de resultados e avaliação de performance. Sugira quais áreas podem ser automatizadas com IA. Né? Então, colocar uma tabela XPTZ aqui. E, por último, não menos importante, né? Um prompt com áudio. Esse áudio de um líder em uma reunião, analise se há sinais de segurança, pressa ou condições. Uma ferramenta com suporte à voz, então colocar aqui, ou fazer uma transcrição, fazer alguma coisa e colocar aqui. Esse tipo de prompt que chama de prompt multimodal, ele é o seguinte: eu posso pegar essa transcrição de áudio, né, e fazer mais de uma pergunta para essa transcrição de áudio. E eu posso usar uma transcrição de áudio com uma imagem, por isso que ele é multimodal, né? Então eu pego voz, dados, imagem e coloco isso para fazer uma melhor análise. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que você tem uma imagem ali de um produto, um serviço, né? Tem vários textos ali, textos grandes, textos pequenos, ou mesmo você pegou uma página de um livro e tirou uma foto de uma página de um livro, você vai ali para ele e fala, com base nessa imagem, responda a seguinte pergunta. Ou seja, ele vai ter que usar uma ferramenta de OCR, ler a imagem inteira, separar os textos e aí responder a questão. Então, eu não preciso fazer 2 passos, né? Uma transcrição, ou passar uma ferramenta de OCR, depois salvar isso em Word, depois levar isso para uma outra ferramenta e trazer. A vantagem hoje dessas ferramentas, de elas serem multimodais, é que elas permitem isso, tá bom? E aí a gente entra numa parte aqui que agora sim começa a ficar interessante, tá? São esses 2 últimos prompts, tá? Um prompt de cadência. Esse prompt em específico, tá? Ele tem uma característica que é importante, que é quando você cria prompts em sequência, então, assim, com base no texto anterior, com base no texto anterior, com base na explicação anterior, com base no último parágrafo, com base na definição do último parágrafo, quando você vai dizendo para ela usar um material e ela, por exemplo, ela fica debruçada em cima desse material muito tempo, ela começa a melhorar muito a acuracidade do dado que ela está te dando. Ela começa a fazer um drill down e ela vai entendendo melhor aquilo que você está perguntando para ela. Então é a mesma coisa que você pegar um contrato e você pegar aquele contrato e ficar fazendo várias perguntas relacionadas ao contrato. Do tipo, quais são as implicações principais desse contrato? Esse contrato afeta quantas pessoas? Esse contrato, existe alguma condição leonina nesse contrato? Existe alguma característica nesse contrato que eu tenho que ter mais atenção? E aí ela te dando essa resposta. Aí você fala assim, com base no que você me informou, que eu tenho que fazer tal coisa, o contrato diz tal coisa, qual é o melhor caminho que eu tenho que fazer? Ou seja, agora eu tenho que pegar um dado que ele já te deu, comparar novamente com os dados que tinha no contrato e criar um terceiro caminho. Aí você pergunta de novo, com base nesse caminho que você me deu e as informações do contrato, quais seriam os riscos e oportunidades que eu teria? Então ele vai olhar de novo essa informação que ele te deu, olhar de novo o contrato e vai fazendo... Percebe? Então isso vai criando uma cadência no prompt, né? Então, o modelo ele tem uma visão progressiva do que está acontecendo. Então, isso provoca uma profundidade bem maior de resposta para a IA. E aí, o último prompt que eu queria colocar para vocês dessa série, e eu acho o melhor prompt de todos, é o role-playing, que é o seguinte. Aqui a gente entra numa estrutura e contexto de prompt, né, que ao invés de você ou dar um zero shot, ou dar alguma instrução para ele, utilizar várias informações ou da cadência, você começa a dar uma personificação para o prompt. Ao invés do prompt ser a IA respondendo, você quer que alguém responda. Tá? Eu não sei se você já teve oportunidade, se não teve, é muito interessante você usar. Vamos imaginar que quem que traduz melhor hoje um texto para inglês? Então você tem aí um material qualquer, quem traduz melhor? O Google, né? O Google ali, o Google Tradutor, ou você acha que a IA traduz melhor o texto? Muito provavelmente a IA. Porém, e se você disser para a IA que ela é um inglês britânico, né, formado lá em Oxford e que tem um inglês cheio de S's e R's lá, o melhor inglês do mundo, e você quer que ele traduza. E aí você pedir para ela que você é um americano
criado e nascido no Bronx, e você quer que traduza com esse viés do Bronx, né? Os dois irão traduzir para inglês, mas um com viés totalmente ali do Bronx e o outro com viés totalmente Inglaterra. O Google Tradutor não tinha a menor condição de fazer isso, e muito pelo contrário, quando a gente traduzia, né, eu também traduzi muito ali no Google Tradutor, ele traduz meio que as palavras e não a semântica. Aqui você vai ter a oportunidade de traduzir a semântica. Então, antes de eu entrar muito no detalhe do roleplay, eu vou fazer aqui dar uma estrutura para vocês do prompt quase perfeito. Mas antes disso, lembrar cada um de vocês, não esquecer de se inscrever no canal, isso fortalece aí, né? Então, lembrando que o meu canal já tem alguns anos, né? E a gente está tentando aí realmente hoje deslanchar com essas coisas aí. Então, por favor, ajuda a gente, compartilha e leva para outras pessoas, beleza? Show! Então é o seguinte, ó, o prompt que eu vou usar é: preciso potencializar minhas habilidades e desenvolver um PDI eficiente, eficaz para mim. O que eu estou dizendo aqui para a IA, né? Lembra que eu estou falando do roleplay, né? Eu estou dando um zero shot aqui para ela. Para quem não sabe o que é PDI, né? Plano de Desenvolvimento Individual, muito utilizado no meio organizacional, né? Então, o PDI faz muito parte do teu desenvolvimento anual, o teu desenvolvimento de médio e longo prazo dentro de uma empresa ou negócio. Então, se você está alçando determinadas áreas, né, então o teu PDI sempre vai estar, esse plano de desenvolvimento individual seu é direcionado àquela área que você quer alcançar, tá? Então, eu vou pegar esse prompt aqui e vou simplesmente levar aqui para o Gemini ou para qualquer outra ferramenta aqui e vou ver como que funcionaria, tá? Eu vou colocar aqui, vou colocar no Gemini primeiro, depois eu coloco lá no... Que legal, copiei daqui, deixa eu copiar de novo, copiar, colar. Ele está colando como imagem, mas também não tem problema nenhum, que o Gemini consegue ler imagem, então tudo bem. Então, essa é outra vantagem, né? Estou copiando do próprio slide, então ele entende como imagem, né? É preciso potencializar minha habilidade e desenvolver um PDI eficaz para mim. Precisa criar um plano, quais são as suas principais metas para os 6 meses. Ele está me dando exemplos, quais são as 3 habilidades, né? Quais são as 3, 5 habilidades, pense em habilidades, ou seja, ele está fazendo algumas perguntas para mim antes mesmo de fazer, que faz todo sentido de fazer isso. Vamos ver se o very bom ChatGPT vai fazer a mesma coisa. Vamos construir então o PDI. Já o ChatGPT, você é um CPO, estrategista especialista em AI, educação executiva, performance, já domina muito. Logo, o seu plano. Então, no meu caso, né, ele está pegando o meu perfil, que eu já tenho colocado dentro do ChatGPT, e está partindo do meu perfil. Então, fica um pouco mais fácil para ele fazer esse tipo de coisa, né? Potencialidade para gerar 30 mil mês com conteúdo digital até 2025, escalar o Evoque como referência de performance, ou seja, ele está dando toda uma estratégia aqui, né, considerando aí uma receita mensal de 30K, né, considerando aí ações estratégicas como pilar. Então, ele está pegando muito do que eu tenho lá, né, aplicar método 10, 3, 2, 1, 0 para sono, 10 anos sem cafeína, 3 horas sem comida, 2 horas sem tela, 1 hora de leitura, 0 snooze, né? Então, não vai ter snooze ali, aquele tempinho de decantação. Então, né, prática de micromeditação com IA, áudio custom com Eleven Labs, mais Evoque, ou seja, que, curiosamente, né, quando eu desenvolvi o Evoque, eu falo muito de PDI, então ele está pegando esse viés. Já o Gemini não está fazendo tanto disso, tá bom? Vamos explicar aqui o que está acontecendo, né? Quando você usa esse tipo de modelo de prompt aqui que eu estou falando para vocês, o roleplay, né, que você dá um papel, personifica a IA faz uma coisa bastante interessante, que é o seguinte: quando você fala para ele, atue como um advogado, atue como um médico, atue como um redator, a IA simplesmente ela vai na base dela,
pega documentos que foram únicos, que foram escritos ou por jornalistas, né? Você fala, atue como jornalista, ela pega esse documento de jornalista, atue como médico, ela pega documentos que foram produzidos por aquela área e o conceito dela ela já deu aquela tunelada, né? Ela já está tendo uma visão, um túnel daquilo que você está pedindo para ela. Então isso ajuda demais aí a responder com mais clareza o teu universo. Mas aí vem um desafio, né? Será que às vezes, quando eu falo assim para ela, atue como um gerente de projeto e faça tal coisa, é o melhor papel que eu posso dar para a IA? E se eu falar para a IA assim, atue como um homem de negócios, ou atue como um businessman, ou como um manager de negócio, ou uma pessoa estrategista, e crie a justificativa do projeto. Porque aí é a visão do negócio, olhando para o projeto, criando um projeto. Com base nessa visão, você sim pode criar a sua visão de gerente de projeto. Percebe? Então, existe essa estratégia de você pensar exatamente o que a gente vai falar agora, tá? Então, quando nós estamos falando de prompt, e que a gente está falando de prompt PASEF, né? Prompt role playing, propriamente chegando PASEF, primeira coisa que você, então, nós vamos entrar aqui na parte mais relevante, tá? Quando você for escrever um prompt, você tem que passar por essas 8 instruções que eu vou passar para você agora, tá? Não necessariamente nesta ordem, não precisa seguir a ordem, mas as 8 são absurdamente relevantes e vão trazer eficiência e eficácia máxima para o seu prompt, tá? O seu prompt vai ficar muito mais rico, definido, estruturado e atender essa necessidade. Primeira coisa, clareza e objetividade. Procure evitar ao máximo ambiguidade, use uma linguagem estritamente direta daquilo que você quer, sem excesso de palavras ou termos vagos, né? Então, aquela clareza, objetividade. O que você quer, como você quer, por que você quer. Pode utilizar até os 5W, 2H, caso você ache que te ajude a pensar melhor, beleza? 2. Contexto. Aqui é onde você ganha o jogo, tá? Sempre dê um contexto, né? Um contexto relevante, um contexto estruturado. Forneça as informações essenciais para que o modelo compreenda a tarefa sem ruído, tá? Então, assim, que contexto que você vai dar, né? Você atue, gere um relatório, que siga tal coisa, que siga tal modelo, que siga tal regra. Aí você olha para o seu negócio e fala, pô, qual é a minha dor aqui, né? Sei lá, vamos pegar uma gráfica, né? Qual é a dor que eu estou sentindo aqui? É a minha equipe, é a gestão de material, é a gestão de produto? Qual é o contexto que eu quero que a IA responda? Eu quero fazer uma pergunta para ela, mas qual é o contexto que eu quero que ela entenda antes dela responder a minha pergunta? Então, dá esse cenário. Conta um pouco da história que envolve aquela pergunta. Tá legal? Intenção. Deixe claro o que você espera na resposta. Formato, tom, estilo, profundidade. Quando você fizer uma pergunta para ela, o que você quer que saia do outro lado? Né? Então, não é você se preocupar com a resposta, mas perguntar com a intenção direta. Você quer que ela te responda o quê? Ela cria o quê para você? Um plano, uma meta, um objetivo? É te dar um caminho? Ou simplesmente a tua intenção é que ela provoque você a pensar? Porque você pode também fazer para IA, ao invés de você escrever um prompt assim, direto e objetivo, antes de você escrever o prompt para ela, você fala assim, pergunte 10 coisas referentes a essa área antes de executar o prompt, para que eu te dê 10 informações. Antes de executar o prompt, faça todas as perguntas relativas ao público-alvo. Antes de você executar o prompt, faça todas as perguntas para mim relativas ao negócio. Né? Faça 5 perguntas, faça 8 perguntas, faça 10 perguntas. Né? E aí você vai respondendo. Então, que intenção você quer? E aí, uma coisa fundamental, a estrutura que você vai querer usar. Nesse aspecto aqui, às vezes eu me pego, às vezes, dando umas vaciladas, né? Eu não sei se quando eu paro de pensar um pouquinho e às vezes num afã de querer estruturar muito rápido um prompt, eu esqueço dessa palavra e para mim ela se torna uma das mais importantes. A estrutura é como você quer que o texto saia no final. Você quer que seja bullet? Você quer que seja um texto corrido? Eu não sei se vocês perceberam, mas a IA de um tempo para cá, ela está com ela tem alguns erros gramaticais que me chamam muita atenção. Um deles é o travessão, né? Você sabe que na língua portuguesa a gente não usa muito travessão, não faz sentido na nossa língua a gente usar com excesso travessão.
quando a gente quer explicar ou falar de alguma coisa. Na nossa língua existe a vírgula, que serve exatamente como travessão. E se a gente quer que alguma coisa fique enfatizada, alguma coisa, ou a gente coloca aquilo lá entre duas vírgulas, que ele vai chamar de apóstrofo, né? Ou a gente vai simplesmente deixar aquelas letras grandes, né? Ou algumas vezes a gente vai colocar aspas ali, a gente chama a atenção dessa forma. A gente não usa com frequência o travessão. O travessão é muito utilizado no idioma inglês, tá? Americano, por assim dizer. Tá? A gente não usa muito. Mas, por ser uma linguagem meio de marketing, e o marketing utiliza muito isso para enfatizar, às vezes coloca dois travessão para aquele texto, né? Promoção agora, e coloca dois travessões somente agora, que é aquele que quer enfatizar aquilo aí, dá um espaço entre as palavras. A IA, de um tempo para cá, começou a escrever bastante com travessão. Então, que estrutura que você quer? Você quer um texto totalmente corrido? Você quer um texto mais humanizado? Você quer um que siga um tom mais sutil? Você quer um modelo específico? Você quer que ele escreva, por exemplo, como chama? Quando ele coloca uma barra lateral ali e empurra o texto. Como é que você quer que saia o resultado? Então, que estrutura que você quer? Tá legal? E aí, sempre dar exemplos. Se você não tem exemplos para dar, antes de colocar o prompt, você pede para ele te dar alguns exemplos, pega os exemplos, aí você pede o prompt e adiciona o exemplo que ele já te deu. Então, isso ganha, porque através do exemplo, você vai saber exatamente o que vai sair. Então, quando você quer uma determinada coisa, pede o que ela escreve desse jeito, e aí ele te dá o exemplo. Aí você dá um Ctrl+C, Ctrl+V no exemplo e fala assim, olha, vou escrever tal coisa, siga o exemplo abaixo. Então, ele vai seguir o exemplo que você acabou de colocar. Tá legal? Restrições. Aqui eu acho fundamental. Né? Ou critérios que você queira. Ou você chama de restrições, ou critérios que você está utilizando. Define limites ou parâmetros, como número de palavras, estilo de escrita, público-alvo e aí vai. Tá? Quero que você fale para pessoas acima de 50, quero que você fale para um público acima de 20, quero que você fale majoritariamente para mulheres, majoritariamente para homens, não utilize determinadas estruturas, utilize isso, não faça aquilo, não faça... Então, tudo aquilo que você disser para ele não fazer, para IA é fantástico. Quanto mais restritivo você for para IA, mais eficiente e eficaz ela fica. Não esqueça disso. Tá? E aí, o roleplay. Quem é o personagem? É um jornalista? É um médico? É um advogado? É um jurista? É um redator? É um professor? É um matemático? É um estudioso? Quem é que está escrevendo? Quem é que vai conversar com você? Quem é que você quer que alguém escreva para você? É um jornalista ou um redator? Você está perguntando para alguém? Para quem que você está perguntando? Você está perguntando para um médico? Você está perguntando para um homem de negócio? Você está perguntando para o cara que cria pitch? Você está criando... Para quem que você está perguntando? Então, assim, esse roleplay, quem é a persona? É a persona que... Essa persona, lembra que persona é perfil, tá? Para quem que é esse perfil que você está perguntando? É um perfil que você está fazendo uma pergunta? É a pessoa que você queria ouvir? É o médico? Então, estou com uma dúvida assim, atue, né? Estou com rim, blá, blá. Atue como nefrologista, blá, 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 blá. Estou com não sei o que no coração. Atue como médico cardiologista, blá, blá, blá. Então, sempre pergunta para o profissional que você quer ouvir a resposta ou pede para o profissional que execute o papel. Né? Você, como gerente de projeto sênior, faça um plano de projeto assim. Você, como product owner de tantos anos, você, como agile coach, faz isso. Você, como especialista em performance, faça tal coisa. Então, pede para quem? E por último, e não menos importante, né? Opa, faltou duas coisas aí. O objetivo que você quer. Né? Então, alinhamento com o objetivo final. Então, assim, cada parte do prompt contribui para um resultado desejado. Nada ali é colocado à toa. Então, tudo isso daqui que você colocou, todas essas 7 coisas, elas têm que ter um objetivo. Né? E aí, para consolidar o conceito que eu acabei de para vocês, né, um bom prompt deve ter contexto, orientado por propósito, né, com instruções precisas, exemplos estratégicos e limitações bem específicas. Tá legal? Então, se você seguir essa estrutura, essas 8 etapas em todos os seus prompts, né, óbvio que a partir do primeiro que você fizer, você já vai ver que a estrutura de resposta que você já vai ter, ela já vai ser infinitamente perfeita, infinitamente maravilhosa, e você já vai dar um passo enorme. Então, se você quer um prompt para ganhar 30 mil reais, então se você quer,
pô, eu vendo aqui tal coisa, pô, como que eu poderia estruturar algo, né, para vender? Como é que eu poderia estruturar algo para comprar? Pô, eu quero fazer uma prospecção de vendas. Como é que eu faço o meu roteiro de vendas? Eu quero criar meu roteiro de vendas. Como é que eu crio meu roteiro de vendas? Ah, eu quero criar uma sequência de e-mails. Como é que eu crio uma sequência de e-mails? Segue uma estrutura dessa daqui, que você vai ter uma estrutura de e-mails, né? A estrutura que eu quero que você crie 5 e-mails. Né? Cada e-mail tem que seguir tal coisa, cada e-mail tem que ter tal característica, cada e-mail... Ou seja, você começa a ler lá desde um spin sell até um challenge, até um closer, seguindo uma estrutura, e ele vai seguir aquilo ali à risca. E você, com um único prompt. Você não vai precisar escrever 20, 30, 40 prompts, com um único prompt. E daqui, depois de ter usado isso daqui para você finalizar seu prompt, fica mamão com açúcar. Tá legal? E aí que eu queria colocar para vocês é o prompt PASEF, que é o prompt que hoje eu acredito que funciona na maioria das vezes. Ele responde aí a quase todas as situações que a gente tem, tá bom? Então, se você não lembra desses 8 itens, fala, pô, eu não vou conseguir lembrar desses 8 itens, lembra da palavra PASEF. P-A-C-F. PASEF. Tá legal? Então, P, quem é o persona, o papel que você quer. A, ação que você quer que ele seja colocado. C, de conteúdo ou contexto, né? Qual é o conteúdo ou contexto que você está utilizando. E, de esquema, estrutura ou esqueleto, né? Então, qual é o esqueleto que você quer que ele use, qual é a estrutura que você quer que ele use. Formato, né? Do F, formato ou tom, como você quer que seja essa saída de tom dele. Tá legal? Eu vou pegar um exemplozinho aqui, então vou voltar ali na estrutura do PASEF, né, e vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. E aí vou mostrar o prompt que eu tenho aqui para vocês e vamos ver como que a IA responde agora a mesma estrutura que eu fiz no prompt anterior. Como nós temos esse contexto, né, de eu ter falado para vocês agorinha que o ChatGPT meio copiou, né, as coisas que eu tenho aqui na minha máquina, vamos ver o que ele vai fazer agora, uma vez que eu vou dar uma estrutura PASEF para ele. Então aqui eu tenho o Gemini, tá? Primeiro eu vou usar o Gemini para fazer essa brincadeira, depois eu volto lá no ChatGPT. Vou grudar meu prompt aqui, né? O prompt aqui não está aparecendo para vocês, mas ele depois ali eu vou colocar no ChatGPT só para ele aparecer para vocês, depois eu volto aqui, tá? Só para que ficar visível aí e ficar mais fácil de vocês. Sei lá, se alguém tiver depois copiando a minha tela, ajudar a pessoa a copiar a minha tela. Deixa eu só voltar aqui. Beleza. Só para voltar ao prompt aqui. Você viu que o ChatGPT fez toda uma estrutura para mim, mas meu prompt é isso aqui, ó. Aquela mesma pergunta que eu fiz anteriormente, cria um PDI, eu só estruturei agora criar um PDI. Ó, você é um CPO, especialista em maximizar resultados humanos por meio de inteligência estratégica, avaliação precisa de habilidades com domínios do Evoque, como ferramenta central de diagnóstico. Papel. Ação. Cria um PDI, explique o que é, robusto e validado por dados utilizando fundamentos do Evoque. Então ele conhece porque ele está na minha base de dados. Para identificar a lacuna de performance, direcionar a performance de habilidades essenciais e monitorar a evolução com precisão. C. Né? O colaborador avaliado atua em posição de média liderança, tem bons resultados operacionais. Qual é o contexto que eu quero? Mas apresenta oscilação de performance e pressão. A organização deseja investir nele. Estrutura. Elabore um plano com 5 etapas principais, com objetivo, atividades de entregas por fase. E, por fim, o tom. Utilize um tom profissional, direto e mobilizador, como se estivesse apresentando um plano para um comitê de liderança. Tá legal? Só voltar aqui. Pronto. Beleza lá. Nome do colaborador, tal. Sou eu que estou fazendo, né? Diagnóstico de Evoque, foco, plano de desenvolvimento individual em 5 etapas. Reforçar o propósito, metas alinhadas explicativas entre colaborador e liderança, sessão de alinhamento com o gestor, revisão de dados e entregas, documento de comprometimento com o desenvolvimento, reescrita e cargo de visão, carreira em uma página e tudo mais. Etapa 2, treinamento técnico com foco. Etapa 3, modo de resiliência emocional. 4,
5, acabou. Né? E aí, monitoramento de indicadores. Percebe que eu não tinha um plano, agora eu tenho um plano infinitamente executável. Tá legal? Vou fazer a mesma coisa aqui no Gemini, só para ver como é que fica. É o mesmo prompt, tá, pessoal? Copiei lá, só para ver como que o Gemini responda, né? Então, só para ter uma estratégia ali. Assumir a posição de CPO, tipo Fórmula Officer, com base na informação fornecida, o plano de desenvolvimento individual, talento, demanda a liderança. Etapa 1, diagnóstico de profundidade. Você vê que os dois, a sessão de debriefing, reunião individual com o colaborador para apresentar os resultados detalhados, diário de contexto, entrevista 360 focada, entregáveis, e assim vai. Objetivo, fundamentação e imersão em ferramentas, semanas 3, atividades, entregáveis, e aí vai até parte 4. Então, sempre quais são a rotina que tem que ter, as entregas que vai ter por etapa. Então, além de eu criar um plano, eu estou criando toda uma estrutura de entregas etapa a etapa. Então, esse é o prompt PASSEF aí, que eu acabei de falar para vocês, que nada mais é do que um prompt aí que a gente chama de role-playing prompt, né? Então, você quer criar um prompt matador, você quer criar então, quem é o papel? O que você quer que ele faça? Eu quero que você crie um plano matador, uma estratégia de venda inigualável, que venda tal. Qual é o contexto? Siga o modelo de fulano, que faz assim, 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 ou de Beltrano, que faz assim, 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 e tal. Qual é o esquema? Quero que saia um plano de ação estruturado, com a ação da primeira semana, segunda semana, ou da primeira hora, do primeiro dia, e o tom que você quer. Eu quero que seja um tom profissional, elevado, de um profissional de marketing muito bom, blá, 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 blá. Beleza? E uma das coisas que eu sempre falo, né, que quando a gente está falando do Evoque, que é um pouco disso, né? Então, quem tem algumas dessas habilidades aqui, né, consegue claramente desenvolver esses prompts, esses perfis. Por exemplo, uma pessoa que tem um bom pensamento crítico, ela consegue se tornar um prompt melhor, complexidade, um prompt bem melhor, né, flexibilidade cognitiva, um prompt bem melhor, inteligência relacional, um prompt bem melhor. Então, são habilidades que o Evoque tem, né, que faz sentido para todas as pessoas aí. Né? Então, se você amanhã ou depois se interessar, no final aqui do vídeo tem lá um link do nosso grupo, né, de mentoria. Se você quiser ter acesso, se você quiser entender um pouquinho melhor disso daí, como isso funciona, é só fazer parte ali do grupo de mentoria. No Instagram, basta você acessar o post lá, escrever a palavra mentoria, ou mandar um direct para o Instagram ali dizendo mentoria, que tem uma automaçãozinha ali que vai responder para você um link exclusivo de mentoria. Assim como se você quiser o e-book do Evoque, basta também você entrar no Instagram do Evoque e mandar, Evoque não, da Two Towers, né? Entrar no Instagram da Two Towers, @2towershp, e manda ali uma mensagem falando assim, e-book, alta performance, ele vai te mandar um link de um e-book super top. Beleza? Então, o Evoque, né, para a gente explicar ali tudo que a gente falou de IA, né? Como você desenvolve essas habilidades. Pô, Luiz, eu quero desenvolver minhas habilidades, eu quero saber no que eu sou bom, no que eu sou ruim, como eu cresço, como eu me torno uma pessoa mais eficiente, como eu me torno uma pessoa mais eficaz, como eu desenvolvo minhas habilidades, está aqui, né? O link, está aqui o caminho para que você consiga fazer isso, beleza? Então, o Evoque Persona, esse relatório individual, se hoje você quiser fazer... uma dica, hein? Caso você queira fazer o Evoque Persona com um Mega Blaster super desconto, né? Esqueci até de comentar isso daí, só um ganchozinho aqui, um marketing rapidinho. A gente está com uma mega promoção. Eu estou nas últimas semanas vendendo aí, na última semana, na verdade, vendendo o Evoque no preço mega profissional, porque a gente fechou uma parceria com uma empresa B2B. E aí o Evoque vai ser muito, né, 99% utilizado apenas no mercado B2B. A gente vai abrir mão do mercado B2C. Então, é a última chance aí, se você quiser fazer o Evoque Persona, né, e ter acesso a isso daí. Ou aqui pelo próprio YouTube você me manda uma mensagem, ou pelo Instagram, ali no LinkedIn vai ter alguns posts me dando ali um link para você fazer direto, e no Instagram também você consegue ali pelo Instagram pedir, e a gente vai mandar um link para você, e nesse link aí você vai conseguir ter acesso ao Evoque Persona por um preço fantástico, mais de 70% de desconto. Vale muito a pena.
eu altamente recomendo. Então, só para falar o que essa coisa vai fazer, né? Então, pô, Luiz, por que eu iria comprar essa porcaria, né? Por causa disso, meu querido gafanhoto. O diagnóstico levou concentração na compreensão do comportamento e processos mentais dos indivíduos, como o teu cérebro se comporta e responde, assim como os fenômenos sociais, interação e estruturas da sociedade. Lembrando que a ferramenta do Evoque, ela não é uma ferramenta motivacional, não é uma ferramenta comportamental, não é análise de comportamento, mas é análise do comportamento mental, que é como nós pensamos e analisamos as coisas para interagir com o mundo. Além disso, busca focar na gestão estratégica de negócios, tá? Eu, desde que eu criei o Evoque, eu sempre pensei no Evoque como uma ferramenta fundamentalmente voltada para negócios e oportunidade. Beleza? Finalizando aqui, galera, o nosso grupo de mentoria, né? Teve a primeira turma, agora a gente está na segunda turma de mentoria. A primeira turma aconteceu segunda-feira, se eu não me engano, né? Hoje é dia 11, aconteceu no dia 9. Agora a gente já abriu a segunda turma, a primeira turma foi muito legal. Se você quiser, acesse o link lá do YouTube, você vai ter ali a mentoria foi gravada. Tá legal? E estamos abrindo já a segunda turma, né? Devido a esse sucesso que foi a primeira, as inscrições, a galera toda se envolvendo, foi realmente maravilhoso. Teve uma repercussão muito grande o lance da mentoria, então a gente já programou a segunda turma. Então, a segunda turma, se eu não me engano, 5 de agosto é uma terça-feira, se não me falha a memória, e já está aí. Tá legal? Então, você tem aí todo um período para se preparar. A gente, ao longo do caminho, esse é o grupo do nosso WhatsApp. Basta você clicar ali. Lembre-se, né, vai ter um delayzinho ali, claro, que é de validação mesmo, né, que realmente ali o administrador vai avaliar se é um robô que está entrando ou se é uma pessoa, e validar essa etapa não é um robô, boom, você faz parte do grupo aí e vai estar conversando com várias pessoas que estão nessa pegada, várias pessoas que estão buscando a performance, executivos, profissionais de vários segmentos de mercado, aí vale muito a pena fazer parte disso daí e vale muito a pena estar nesse círculo aí onde de pessoas que querem crescer, beleza? Daqui a pouco eu vou ter esse slide, mas para a gente finalizar aqui, o que o Evoque faz, né? Às vezes algumas pessoas me perguntam, tá, mas legal, né? Eu vou lá, preencho o assessment, sai o relatório, eu leio o relatório e aí, né? Ele vai identificar e analisar traços motivacionais únicos em cada indivíduo. Então, ele vai falar de habilidades do futuro. Tá? Não sei se você veio acompanhando, porém, a Agenda da ONU de 2030 está falando de algumas habilidades, vai falar de umas 20 aproximadamente. Tá? Das 20 habilidades que ela fala, todas as habilidades do Fórum de 2030, todas, o Evoque avalia todas. Tá? Não tem uma única habilidade que está ali na Agenda da ONU de 2030 que o Evoque não esteja falando dela aqui. Tá? Então, primeira coisa, uma vez que você faz Evoque, você está 100% alinhado com as habilidades do futuro, que né, se você está pensando numa agenda que desde 2017 o Fórum Internacional já falava, por exemplo, o Fórum Internacional não falava de liderança, o Evoque não tem liderança. O Fórum Internacional não falava de comunicação assertiva, o Evoque não tem comunicação assertiva. Percebe? Então, coisas que já meio que caíram por terra em 2017, 2019, né, já não fazia muito sentido. Então, imagina que vai fazer sentido em 2030, uma vez que a gente está em 2025, e a IA está aí. Tá? Então, fica muito atento a essa movimentação, porque a IA realmente veio para mudar a forma com que a gente se relaciona. Então, permitindo a compreensão profunda de como se relaciona com o mundo ao seu redor. Então, imagina, né, você vai entender, né, traços motivacionais de como você se relaciona com as coisas. Você fala, Luiz, mas eu sei isso. Se um dia você perder 5 minutos da sua vida e fazer um exercício chamado janela de Johari, né, você vai perceber que existe lá uma janela desconhecida que ela vai representar 80% da sua janela inteira. Por que desconhecida? Porque existe um monte de coisa que você não sabe, as pessoas não sabem. E está aí dentro de você, está escondido dentro de você, está escondido dentro de mim. O Evoque vai mostrar para você o que é que está escondido dentro de você. Com foco no aprender a lidar com contexto, situações e cenários. O Evoque te ajuda a desenvolver as competências e habilidades necessárias para lidar com a complexidade e desafios do mundo moderno. Então, termino aqui. Um beijo enorme no coração de vocês.
Sucesso para cada um. Espero vê-los em todas as redes sociais. E qualquer dúvida, qualquer coisa, fala com a gente ou aqui pelo canal do YouTube ou pelo LinkedIn, que está aí aparecendo para você no LinkedIn, escaneia aí, ou qualquer outra forma. Beleza? Abraço no coração, boa semana a todos. Espero ver em breve.